Olá, boa noite. Como vocês estão? Tudo certinho? Então, boa noite, mãe. Vamos mandando aí os aviõezinhos, né, para todo mundo. Só um instantinho para estar mandando aqui. Pronto, boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Tá tudo certinho aí com o som, com a imagem. Deu um probleminha aqui, quase que esse foi o motivo do nosso atraso de hoje, tá? Que a minha câmera não estava focando de jeito nenhum. Hoje temos uma convidada muito legal e eu vou estar aqui chamando ela, só um instantinho. Hoje a gente vai estar falando sobre a importância de um profissional que é extremamente relevante no cuidado com pessoas com autismo, que é a terapeuta ocupacional, certo? E ela já está chegando aqui. Olá, boa noite. Boa noite, Leila, tudo bom? Tudo bem. Se tiver algum lugarzinho para tu apoiar o celular, é melhor, porque senão tu vai cansar. Que eu sei que conversa a gente tem hoje. Bem-vinda, Leila. Eu vou me apresentar rapidamente e queria que você se apresentasse também, né? É com muito prazer que eu estou lhe recebendo aqui hoje e eu acho que essa live de hoje vai beneficiar muitas pessoas. Então, se você conhece alguém, se você tem alguém na família que tem autismo, que está buscando tratamento com a terapeuta ocupacional, se você não sabe para que serve, por que é tão importante, por que você não acha no seu plano de saúde, corre lá, manda essa live, porque é muito importante para todos. Acho que todas as crianças que têm autismo precisam passar pelo menos uma vez pela terapeuta ocupacional, para saber se precisa ou não, né? Meu nome é Laila, eu sou neuropsicóloga, sou psicóloga também, e psicóloga clínica, trabalho com TCC, já estou nesse caminho aí com autismo há uns 5 anos, e Leila fez parte de grande parte desse tempo, e eu vou deixar que ela se apresente um pouquinho, para que vocês conheçam melhor o trabalho dela, quem é ela, que vai estar falando com a gente hoje, né? E que fiquem muito à vontade hoje para perguntar, para tirar dúvidas. Se tiver alguma questão que seja um pouco mais complexa de perguntar aqui na live, depois manda no direct da gente que a gente tenta te responder, tá certo? Então vai mandando esses aviõezinhos aí enquanto a gente está nesse período de apresentações. E se você tem amigos, professores, professoras, vai mandando também, porque eu acho que o pessoal da educação é muito importante estar aqui, assim como pais, mães e profissionais de saúde. Tá bom? Então, agora passar a fala para Eleilane Castro, terapeuta ocupacional. Boa noite, meu nome é Leilane Castro, como a Laila já falou, sou terapeuta ocupacional há mais ou menos uns 13 anos. E durante esse período, a gente já passou por várias questões, nós terapeutas ocupacionais, porque as pessoas não conheciam o que era a terapia ocupacional. Então, já fomos chamados de fisioterapeutas ocupacionais, já fomos chamados de terapeutas como se fosse psicólogo. E assim, a terapia ocupacional, ela
vem crescendo e vem ganhando uma visibilidade muito grande. Eu tenho trabalhado com autismo, como a Laila falou, já faz um certo tempo. Sou especialista em pediatria, em autismo, sou aplicadora ABA e estou terminando a integração sensorial. Né? Agora, no fim do ano, já finalizei, já sou certificada. Então, então, a gente vem num processo muito grande da terapia ocupacional por essa falta de conhecimento sobre o que é a terapia ocupacional. O que ela vai fazer para ajudar meu filho? Então, antigamente, agora graças a Deus mudou um pouco, mas antigamente as crianças autistas eram encaminhadas para todos os profissionais, mas a terapia ocupacional não existia. Mas, graças a Deus, e graças aos estudos feitos, principalmente nos Estados Unidos, que foi onde começou mais essa questão da importância da terapia ocupacional para esse grupo autista, que a gente veio observando os ganhos que essas crianças vêm tendo. E são ganhos muito significativos. Sim. Assim, você falou de uma questão interessante, né? Que eu não sei se você vai falar agora no início ou se você vai falar um pouquinho mais tarde. Mas, assim, quando você falou, estou terminando o curso de integração sensorial, chega, eu comemorei aqui, porque a gente sabe que é difícil encontrar uma terapeuta ocupacional hoje em dia, e muito mais difícil encontrar uma terapeuta ocupacional com essa especialização, tá? Aí, se você quiser, fica à vontade para dizer agora no final a diferença de terapeuta ocupacional que trabalha com AVD, que é atividade de vida diária, que é a proposta da gente aqui hoje, falar sobre isso, e a terapeuta ocupacional que vai trabalhar com essas questões sensoriais. Certo. A terapia ocupacional, Laila, é uma só. Sim. Não, a gente divide em terapia ocupacional de AVD, terapia ocupacional e integração sensorial, mas nós, como ser humano, nós somos integrados. A gente não consegue tirar uma parte da outra. Então, a questão da integração sensorial, vamos pensar na integração sensorial como uma forma de organizar. Ela vai auxiliar o organismo a interpretar as sensações que o ambiente traz. E isso para uma pessoa atípica, para uma criança atípica, um adulto atípico, não é tão simples. Porque ele vai ter dificuldade de organizar, né? De se organizar no ambiente para aquele estímulo que está chegando. Então, é justamente nisso que a terapia de integração sensorial, ela vem auxiliar. Ela vem vem ensinando, vem trazendo estímulos para que aquela função que não está sendo bem captada pelo indivíduo, ele consiga se adequar melhor. A integração sensorial, ela fez parte da minha vida, acho que sempre, como você mesmo sabe. Então, eu tenho muitas alterações sensoriais. Eita, eu estou vendo um monte de gente lá da clínica. Olá, meninas, as mães dos meus pequenos. A integração sensorial, ela entrou na minha vida bem antes de eu ser terapeuta ocupacional. Porque, como eu estava dizendo, eu tenho muitas alterações. Então, eu era uma criança que minha mãe gostaria bastante que eu praticasse esportes, só que as minhas questões sensoriais não me faziam ser uma boa atleta. Eu fiz natação, mas tinha medo de mergulhar, de altura.
a alteração gravitacional não me permitia ser uma boa nadadora. Então, eu sei nadar muito bem, mas eu não sei competir. Porque para competir eu teria que pular. E eu não pulava. Eu era uma criança que não gostava de escorrego. Até hoje eu não gosto. Porque eu tenho medo do escorrego. Então, assim, questões alimentares também foram questões que eu cresci com isso. E, como a gente sabe, a criança, ela vai crescendo, essas alterações vão se ajustando, mas elas não acabam. É como fase de videogame. Você vai passando fases. E isso pode acarretar um adulto cheio de dificuldades. E dificuldades até emocionais. Porque é como se você... todo mundo consegue, por que eu não consigo? Como é que eu sei que eu sou diferente dos outros se eu não sei ser diferente? Se é uma coisa que para mim é tão simples, é uma coisa que acontece dentro de mim, eu não sei o que acontece dentro de outras pessoas. Então, como eu posso expressar isso? Como a criança vai expressar, Laila, que está com dificuldade de a luz que está muito clara? Se a criança não tiver a fala, se a criança não tiver esse apoio, como a criança ela vai explicar que não gosta de abraço? Né? É uma coisa que é tão simples, um abraço, né? Sim. Tem que ser abraços, é feito o abraço de Olaf, de Frozen, quentinhos. E você não, como é que explicar que você não gosta? Lhe dá agonia. Então... Aí acaba gerando um problema de socialização também, né? Fulano é muito chato, eu chego lá, vou abraçar ele não quer, ele não deixa. Então, acaba também criando essa dificuldade de socialização com as outras crianças, né? Porque hoje a gente está falando mais sobre criança, que é a fase que mais tem essas alterações, né? Uhum. Sim. Então, essa criança, ela vai ser vista pelos outros como uma criança chata, mas essa criança, ela vai, dentro dela, querer se afastar. Sim. Ela vai começar a querer não se expor àquele estímulo que para ela é prejudicial. E vem a questão emocional de novo, se culpar por isso. Sim. Então, é uma roda, é um círculo vicioso. Então, por isso que a gente encontra que na integração sensorial, quando começa a se fazer um trabalho legal, um trabalho bacana, onde os estímulos estão feitos certo, onde os pais estão ajudando a potencializar a integração sensorial, aquela dificuldade sensorial da criança, a gente consegue ver, poxa, fulano era tão grosseiro e agora ele já está brincando, ele já está conversando. E a gente vê isso. Como é que a integração sensorial faz isso? Não é? Então, por que acontece isso? Porque ele está conseguindo receber os estímulos e organizar esses estímulos dentro dele. Então, ele vai começar a se sentir fazer parte da sociedade. Eu posso brincar, eu posso ser parecido ou igual àquela criança que eu tanto quis ser. Então, a integração sensorial, ela traz toda essa gama de conhecimentos de si mesmo. A integração sensorial, ela vai lhe mostrar que você consegue. E a atividade de vida diária? O que vem a ser atividade de vida diária? É uma coisa que todo mundo fala, que são as atividades que nós fazemos ao longo do dia. As atividades de vida diária é escovar os dentes,
pentear o cabelo, calçar um sapato, dar um laço. Só que, se a gente prestar atenção, lá no começo, para quem está chegando agora, o que foi que eu disse? A terapia ocupacional de integração sensorial, ela anda assim, ó, de mãozinhas dadas com a atividade de vida diária. Sim. Porque se você tiver uma alteração onde você tenha dificuldade na parte oral, como é que essa criança vai escovar os dentes? Como é que isso vai acontecer? Se essa criança... Só interromper um pouquinho. A gente tinha lançado, né, as caixinhas de perguntas e eu acho que você já está respondendo uma delas. E aí eu vou ler aqui só porque a gente disse que ia responder durante a live, tá? Então, tem aqui. Como a criança consegue aprender a fazer as AVDs com independência? E a outra, quais são os pré-requisitos para a criança aprender a escovar os dentes? Olha. E a outra, qual a diferença da TO de AVD e a TO de integração sensorial, que foi o que você acabou de falar já. Então, só para dizer que a gente já está respondendo algumas perguntas que mandaram. Foram poucas, mas eu sei que não são poucas de fato. Sim, sim. Então, Laila, a questão das atividades de vida diária, quanto mais você se especializa nessa área, mais dentro da integração você entra. Sim. Porque aí, como veio perguntando a questão de como fazer para a questão da escovação. Então, a criança que tem uma sensibilidade oral, ela vai ter muita dificuldade de estar lá com a escova de dente dentro da boca. Então, como a gente pode fazer isso? A criança, desde muito pequena, a gente sabe que ela vai ter que escovar os dentinhos, mesmo quando ela não tiver dentinhos. Então, aquela região, ela já precisa ser estimulada. Que bota a gazezinha, bota lá na boquinha, sabe? Ela bebezinho mesmo, sem dentinho. Quando ela vai ficando maior, aquela escova de dedinho, vai escovando. E isso já vai auxiliando para quando ela realmente tiver com os dentinhos completos. Sim, e assim, no caso de qualquer criança, mas de autistas principalmente, é importante que tenha o modelo, né? Então, é importante a participação da família nesse processo. Se o filho está escovando os dentes, o pai ou a mãe está lá também escovando os dentes para ensinar que aquilo é importante e tal. Sim, e é claro que, como terapeuta ocupacional, a gente tem alguns truques, vamos dizer assim. A gente tem algumas estratégias. Oba! Então, se a criança não está... se a criança não consegue, se é estímulo demais para ela escovar a parte superior e inferior, a gente pode dividir a boca em quadrantes. Escova primeiro uma região, depois escova a outra. Começando sempre da parte superior, escova a parte superior de um lado, depois a parte superior do outro. Aí deixa ela se reorganizar, porque não é besteira, não é que a criança não queira, não é que a criança é birrenta, é que quando você tem uma sobrecarga sensorial, você de alguma forma você tem que extravasar. Sim. Então, deixa ela um pouquinho, deixa ela solta um pouquinho. Depois, vamos terminar de escovar. Então, vai lá, escova a parte de baixo, escova a outra parte. Isso para a criança que tem a parte oral com muita sensibilidade. Uma coisa que eu tenho feito muito e tem dado certo, que geralmente criança autista ama, são números. Números e letras. Então, o que é que eu tenho feito? Tem dado certo. Vamos contar. Então, vamos contar até 10. Lado direito, até 10. Lado esquerdo, até 10. A parte de baixo, a parte de cima. É claro que usando modelos, a gente tem lá aquele kit dentista. Então, a gente faz a orientação visual. A gente dá
pistas visuais para ser colocadas na casa, a gente dá orientações quanto ao creme dental, porque tem criança que tem dificuldade com uma determinada cor. Ela não gosta do creme dental azul, não é? Então, ela não gosta do cheiro, ela não gosta... Então, tem tudo isso. Então, a gente vai procurar a melhor forma dessa criança estar se adequando nessas atividades, que são as atividades de vida diária que a gente sabe que é de suma importância para qualquer ser humano. Sim. Né? E aqui a Érica colocou também, é importante também o quadro de rotina, junto com a participação da família ao lado. Eu acredito que quando você leva seu filho para um acompanhamento, para um tratamento, né? A família, de certa forma, acaba também sendo tratada, né? E tendo que modificar algumas questões. Por quê? Porque muitas vezes é o comportamento dos pais, dos cuidadores que estão reforçando aquele comportamento daquela criança, né? Então, para que eu modifique algumas coisas na rotina dela, eu vou ter que modificar na minha vida também. Então, é importante a gente ter essa consciência de que, a partir do momento que eu levo meu filho ou minha filha para um atendimento terapêutico, seja lá de qual especialidade for, eu vou ter que promover algumas mudanças na minha vida, assim como na vida do meu filho, né? E Sim. se a pessoa não se compromete, não adianta, né? Era uma das coisas que a gente sempre coloca em contrato terapêutico, é essa questão de dizer assim, ó, você está trazendo seu filho, mas se você não faz, você quer que a escola faça, você quer que os terapeutas façam, você quer até que, se você levar para uma igreja, que a igreja faça, mas você tem que fazer, né? Então, é importante que você se comprometa e execute essas mudanças que são de extremamente importância. Às vezes, você precisa levar umas tarefinhas de casa, principalmente nessa questão de sensibilização sensorial, né? E você tem que executar, senão seu filho não vai melhorar. Aí aqui tem Rosiane, mãe de um paciente nosso que está aqui também. Fico muito feliz em ver vocês. Opa. Até que seja pelo virtual. Vocês são excelentes profissionais. Ai, obrigada. Pode dizer o nome do seu filho? Que eu acho que Leila não está lembrada, não. Quer dizer, a foto não vai... Porque a gente atendeu essa mãe muito de máscara, que foi no período, né, ali pós-pandemia. Então, assim, fica realmente difícil. Eu só soube quem é ela quando eu entrei no Instagram para olhar. Ah, mãe de fulano. A mãe de Augusto, ela permitiu aqui. A mãe de Augusto, lembra? Ele também está aqui nessa live. E assim, era uma criança, né? É adolescente hoje, mas quando a gente fez o atendimento, foi justamente assim, uma das questões sensoriais que precisou ser bem trabalhadas, né, para Augusto ter um bom desenvolvimento, e essa mãe também é um exemplo, porque ela sempre fazia as coisas que a gente indicava para fazer em casa. Então, assim, maravilhosa. Parabéns também aí, Rosiane. Obrigada pela participação. Sim, só uma questãozinha que você vai falando, aí eu vou lembrando, vou aqui viajando, achando maravilhoso, né? A gente percebe que muitas vezes na questão do autismo, principalmente numa equipe multidisciplinar, né? Porque aí eu trabalhei com Leila há muito tempo e Érica junto também, que também está aqui, e Érica é fono. Então, chegava muita gente com demandas de fono, né? Esse menino não fala, esse menino só toma leite, já tem 7 anos, só toma leite. Essa criança não come, só gosta de comer papa, só gosta de comer pirão. E aí a gente acha que é só uma demanda ou de nutrição, ou de fono, e quando a gente vê, não é só isso, né?
Acredito que Leila pode estar falando muito mais sobre isso, porque as pessoas só se preocupam com a fala, muitas vezes. Ó, só estou trazendo meu filho porque ele está com atraso de fala, só eu entendo o que ele fala, as outras pessoas não entendem. E aí a gente, quando vai observar essa questão de fala, né, vai muito além. Ele não consegue falar porque a musculatura não está desenvolvida, porque tem uma questão sensorial muito grande envolvida nisso. Às vezes a criança não, desculpa, a criança não consegue sair da fralda por uma questão também, né, gravitacional, e aí são tantas questões envolvidas que eu acho que toda criança precisa passar por uma TO. Esses dias eu fiz uma Sim. avaliação de uma criança. Quando a criança entrou, eu disse, tem alteração sensorial. Na hora eu vi, assim, sabe? Sabe quando você vê, tá de sandália, tirou a sandália, ficou na ponta do pé, você já diz assim, pronto. O chão frio. Dentre outras questões que podem ser, mas como eu não sou TO, eu já me arrisco logo e digo assim, tem alguma alteração sensorial aí. Né? E assim, como Laila disse, a gente trabalhava numa equipe multi, e nessa equipe a gente uma apoiava a outra, sabe? Assim, não era só Érica fazendo o trabalho de fono, não era só Laila fazendo de psicologia, não era eu só fazendo o trabalho de TO, era a gente trabalhando junto. Ó, é tanto que hoje em dia a gente acaba sendo metida, né? Porque a gente quer fazer um pouquinho de fono, quer fazer um pouquinho de psicologia, É a porque não tinha essa transdisciplinaridade. separação. Então não tinha essa separação. E é o que a Erika está dizendo? Ela está dizendo que TO e autismo tem assunto para 8 lives. Acho que é isso. Ah, tem muita Outra mesmo. live. E agora, pronto, uma questão que eu trabalhei por esses dias, juntinho com a fono, Érica, que foi a escovação dos dentes. Vamos de novo para a escovação dos dentes. A criança, a gente conseguiu trabalhar toda a escovação. E a dificuldade agora dela é no cuspir. Então, eu louca para saber, eu digo, como vou ensinar uma criança a cuspir, pelo amor de Deus? Aí me vem na cabeça, né? Logo Titanic, Jack. Todo mundo assistiu Titanic, quando o Jack está ensinando Rose a cuspir. E eu digo, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E ficava, enchia a boca e cospe, e nada. Aí eu lembrei, boca, fono. Então, fui conversar com as meninas de fono, que graças a Deus lá tem uma equipe muito boa, e eu fui conversar com elas. Aí elas disseram, em vez de falar cuspir, de soprar. Aí eu, soprar? Aí fui tentar. Aí eu, de vez de dizer, cospe, sopra, a minha... Pronto, saiu tudo. Tipo, opa, o negócio funciona. Aqui tá falando... E junto... Só um instantinho, aqui tá falando a mãe de Isaac, que é Raíssa. Isaac, lembra de Isaac? minha paciente. Aí ela botou aqui, quando o meu Isaac chegou para vocês, não falava nada. Patrícia tá falando aqui, orgulho dessa TO, viu? TO é show de bola. Ah, Patrícia! Fica aqui botando, é a mãe minha de colega Isaac. de trabalho. Aí ela botou aqui, a mãe de Isaac, de novo. Evoluiu muito com vocês três juntas, só gratidão. A gente que agradece, mas super empenhada também no processo. Bem-vinda, Camila, Sim. também, que eu acho que também trabalha com você. Camila é minha companheira. E assim, Ô, Leila, e o banho? Oi. Porque o banho é uma coisa que a gente precisa fazer todo dia também e que muitas vezes é um escândalo. Sim, sim. Ó, o banho. Antes de falar do banho, deixa eu dar logo um carão. Vou logo pro carão, que eu sou dessas. A gente muitas vezes procura terapia ocupacional para que nossa criança seja independente. Só que
A gente tem medo que ela seja independente. Por quê? Porque a mãe vai lá dar banho no menino. Aí a gente passa o dia todo, a 45 minutos, ensinando o menino a sequência do banho. Porque tem uma sequência aqui que já eu vou dizer, viu? Enquanto isso, eu quero dizer que nossa live tá bombando. Vão compartilhando mais aí. Chegamos em 24 pessoas agora. E a tosse vindo. Quando eu fico nervosa, tuço. Vai lá. Então, quando a gente inicia essa independência da criança, a gente tem que mostrar a ele que a gente confia. Você nunca vai querer. Pronto, se seu marido é um excelente motorista e você tirou sua carteira agora, se você for dirigir com ele do lado, você dirige da mesma forma de que você dirigia sozinho? Você vai ficar, no mínimo, desconfortável, né? Porque ele vai se meter de alguma forma. Então, quando a gente inicia essa questão do banho sozinho, é aquele banho onde o adulto vai ficar ali, estátua, esperando a criança ter o máximo de independência possível. É claro que em uma hora ou outra você vai, a gente esqueceu essa parte, vamos lá. Mas a gente precisa ao menos deixar que ele tente. A gente precisa que ele dê, que a gente tentar ele fazer isso. Sim. Eu sei que como mãe é difícil, porque tem muito amor envolvido. E a superproteção, né? Muito cuidado também, que a pessoa acaba sendo condicionada. Eu acredito que quando a pessoa é mãe, eu não sou mãe, mas acredito que quando a pessoa é mãe, a pessoa já tem um cuidado muito grande, tem uma questão de... tá tudo certo aí na live também? É porque ficou parada aqui agora, eu achei que tinha dado uma travada. A pessoa tem a questão estátua. A questão da superproteção, né? E quando a criança apresenta alguma atipicidade, eu acho que a gente quer proteger muito mais. E essa superproteção acaba impedindo essa autonomia que é necessária, né? Alguém está falando aqui, Tereza, o banho só de cabeça é uma luta aqui. Sofrido, lavar o cabelo. Entendemos. Que gera, né? Isso geralmente acontece quando a criança tem uma sensibilidade no couro cabeludo. Então, às vezes, quando a criança vai pentear o cabelo, aí dá aquele puxavão que a criança, aquele escândalo, é porque realmente o couro cabeludo dói. Não é questão de moleza, que dói. Realmente dói. A criança, quando ela é pequenininha, que essa Tereza, a filhinha dela, é a minha princesinha, lá da clínica. Então, a criança, quando ela é muito pequenininha, quando a gente vai lavar o cabelo e a água bate no rosto e ela tem que fechar o olho, ela não fecha só o olho, ela prende a respiração. Então, é a sensação de afogamento. A sensação que ela tem é de afogamento. Então, ela vai odiar lavar esse cabelo. Cortar o cabelo, né, também, que é outra... Cortar o cabelo. Então, tudo isso, a terapia ocupacional, ela vai estar lá avaliando a criança, tratando estratégia individualizada. Cada criança é única. Então, o que eu faço com a criança pode ser que funcione com outra, mas pode ser que não. Então, é por isso que muitas vezes a gente escutava, e ainda escuta, de outros profissionais que dizem trabalhar com AVD, com atividade de vida diária. Só que a atividade de vida diária é só com terapia ocupacional. Porque a gente não é o dia a dia. A gente vai fazer a análise da atividade. O que é que está atrapalhando
que essa atividade seja realizada. Então, aí já vai a questão de integração sensorial? Vai. Vai a questão de comportamento? Vai. Porque também pode ser comportamental. A Sim. gente também precisa diferenciar isso. Eu tenho aprendido muito lá com as meninas de aba, da aba, né? E que a gente sabe que precisa diferenciar o que é comportamento e o que é sensibilidade. Mas existem sim casos de crianças que quando vão lavar o cabelo, elas se sentem sufocadas. E o que é que a gente orienta? Vamos brincar de cabeleireiro? Vamos botar a cabeça numa bacia e a gente lava? Contanto que essa água não bata no rosto? Vamos tentar fazer isso, lavar esse cabelo sem a água bater no rosto? Como é que a gente pode fazer isso? Porque se você pedir a uma criança que está com a sensação de afogamento, levanta a cabeça, ela está se afogando, ela quer salvar, ela quer sair daí. Então, ela vai querer fugir. Então, vai ser uma guerra. Então, o que é que está acontecendo nessa questão? Então, vamos ver o que é que, nesse momento, a gente pode fazer. Vamos tentar lavar fora? Vamos tentar brincar de cabeleireiro? Tem uns protetorzinhos assim que botam na cabeça para a água não bater no rosto? Vamos ver, vamos avaliar o que é que pode fazer de melhor para essa criança. Agora, isso precisa de uma avaliação de um terapeuta ocupacional. É essa a diferença de uma criança que é assistida pela terapia ocupacional e uma criança que não tem essa assistência. E por isso porque que é importante, essas crianças elas vão sofrer. E por isso que é importante essa multidisciplinariedade, né, essa transdisciplinariedade. Porque às vezes a pessoa leva um choque, né? Eu acho que é muito delicada essa situação. Primeiro, quando os pais recebem o diagnóstico do filho, né? Porque aí quebra com várias. A gente entende que quando a gente tem um filho, a gente projeta muitas coisas, muitos sonhos, muitas expectativas. E a partir do momento que a gente recebe um diagnóstico, seja ele de qual ordem for, né? Não só a gente está falando de autismo aqui, mas de tudo. Eu acredito que qualquer diagnóstico para uma mãe, para um pai, é uma coisa que dá uma descompensada, né? A partir do momento que a gente já tem um diagnóstico, a gente acaba se desesperando. E quando a gente identifica que tem que passar por esse monte de tratamento, a gente não entende inicialmente. Mas a gente está aqui para explicar isso, né? Explicar que cada um tem uma função, mesmo que alguém identifique, eu sou psicóloga, mas eu identifico que tem algumas alterações sensoriais, mas isso aqui é de terapeuta ocupacional. Mesmo que eu identifique, eu não tenho como estimular de forma adequada, porque eu não vou saber aquele manejo. Mesmo que eu saiba, por exemplo, que o pulo é importante para o desfraude, eu não vou conseguir fazer um desfraude adequado se for uma questão sensorial ali envolvida, né? Eu vou fazer um desfraude se for uma questão mais de comportamento, que é da minha alçada. Eu acho que alguém tinha falado alguma coisa aqui, deixa eu só subir aqui um pouquinho. Olha, Simone, essa teu é show de bola. É minha companheira de trabalho. Muito, mas aí, é muito bom a gente ter admiração de quem trabalha com a gente, né? Sim. E aí, você falando, eu também lembrei, porque são coisas tão simples que a gente, no cotidiano, para quem tem um filho que é típico, não percebe, né? Claro que cada conquista dos filhos é muito importante para os pais, mas às vezes a gente não percebe porque é uma coisa rotineira, é uma coisa de atividade de vida diária, né? E a gente acaba nem prestando atenção. E eu lembro do depoimento de uma mãe que a gente atendeu, acho que Leila vai lembrar, que se emocionou quando o filho conseguiu usar uma chinela havaiana, sandália de dedo, sem o elástico atrás. Minha gente, isso é tão... Pra gente, como assim? Uma criança de 3 anos, 2, 3 anos já usa, né? Certo, mas não são todas as crianças, né? A gente já pegou um menino que tinha 14 anos que não limpava o bumbum.
E aí eu queria que você falasse dessa questão, né, de fazer essa higienização, que é tão difícil. Às vezes a gente acha que é besteira, mas tem criança que passa muito tempo de fralda porque não consegue sentir o cheiro do cocô, não consegue olhar para o cocô. E aí eu acho que é muito importante esse processo também. Se você puder falar, se estiver dentro do Sim. seu script. Essa questão do desfraude seria agora fazer feito a Erika disse, seria uma live toda. O desfraude é uma coisa muito complexa mesmo. Ela precisa de várias etapas e uma das primeiras etapas que é necessária é a criança sentir que vai sair alguma coisa, ou xixi ou cocô, mas a primeira coisa que ela precisa é observar, é sentir. Então a mãe tem que estar muito atenta. Aquela criança que vai para o cantinho, fica ali parada, chega o olhinho, fica vermelho, mas ela está sentindo que está saindo alguma coisa nela. Então, opa, atrás já é um indício. Atrás do sofá, né? Aí você, quando vê, o bombom tá recheado lá. Tem um bombom recheado. Ou então, quando a criança... Essa questão do pulo com os 2 pés. Isso foi uma batalha para entender o porquê esse pulo com 2 pés é importante para o desfraude. E eu aprendi porque é importante. Porque é através do pulo com os 2 pés que ela está preparando a parte inferior do corpo, a musculatura da parte inferior, que atinge também a questão do intestino. Então é por isso que ela pulando com os 2 pezinhos, ela está conseguindo controlar essa musculatura da parte inferior. Por isso que é importante os 2 pulos. Então, veja, para o desfraude, desfraude. Isso do cantinho. Ana disse que é mãe de Nicolas. Eu acho que é Nicolas que a gente atendeu lá, aquele que tinha os cílios bem bonitos assim. Acho que é ele. Deve estar enorme. Né? Tá todo mundo grande. Você vai vendo que tá ficando velha quando encontra os meninos tudo grande. É porque a gente atendia com 2 anos, 3 anos. Vamos pensar assim que é melhor. E sim, aí tem a questão do desfraude, veja. É a criança perceber, a criança pular com os 2 pezinhos juntos, a criança ter uma boa alimentação e uma ingestão de líquido boa, a criança ter força suficiente para poder empurrar. Tem criança que vai lá para o cantinho e se agacha. E por quê? Porque para fazer esse xixi ou esse cocô, ela precisa de outras musculaturas ativadas. Porque só a força dessa parede do abdômen, só essa força não funciona. Ela precisa de outras forças para poder apertar a bexiga para fazer xixi. Ela precisa de outra força, não só da bexiga, outra força não só do intestino para poder empurrar esse cocô. Então, a gente tem que ver todas essas questões. Agora, mais uma bronca para os pais. Pelo amor de Deus, quando a criança fizer aquela bomba atômica, você não... Ai, meu Deus, eu tô morrendo. Ai, que carninha, meu Deus. Isso não adianta. É agir naturalmente, fingir demência, dar tchau a cocô, jogar no vaso. Por quê? Porque para a criança é uma coisa que está saindo dentro dela, é um alienígena. Então, se a mãe, se o pai tem medo daquele alienígena, então eu também vou ter medo desse alienígena. Só uma pausa. Voltando lá para as minhas raízes psicanalíticas. Freud dizia que
o cocô acho que era Freud, mas é da psicanálise, para não errar, dizer que é da psicanálise, que o cocô, ele é a primeira elaboração da criança para os pais, é um presente para os pais. Olha aí. Então, a partir do momento que você pega aquele presente, Ave Maria, que fedor, tá podre! A criança vai fazer o quê? É uma coisa ruim, vai associar a uma coisa ruim. Ó, tem gente aqui tirando onda com a nossa cara, dizendo, o meu já fez 18. Né? Camila tá falando que essa questão de pular com os 2 pés foi uma descoberta para ela e deve isso a Leila, que ensina todo dia. Nossa. Muito bom, gente. Pode continuar. Muito obrigada. Então, assim, tem um cuidado com essas reações, né? Porque é uma coisa que a criança faz, elabora, é algo que é dela mesma. Antes de qualquer coisa, o bebê consegue produzir isso, que é uma obra que faz sozinho. Ó, entendeu? E tem outra questão, porque além do desfraude, além de tudo isso, ainda tem o sentar no vaso. Aí é outro processo. Porque aí vem a temperatura do vaso. Tem criança que não gosta desse. Ó, em nome de Jesus, não me venha com pinico, troninho, porque vai ser outro trabalho. Você só vai sofrer mais de uma vez. Porque aí você sofre para desfraldar a criança e vai sofrer para despinicar a criança. Porque para ela sair do piniquinho e ir para o vaso, vai ser outro processo. Então, eu sempre indico, realmente, eu sempre indico que quando você resolver desfraldar sua criança, você tem que ter muita força de vontade. Porque vai ter xixi até no lustre da sua casa. Porque ela está em fase de aprimoramento. Ela vai ter os escapes, ela vai ter a preguiça de sair do que ela está fazendo para ir, porque ela está acostumada, está ali brincando, de repente deu a vontade e ali mesmo faz. Então, ela vai estar em processo. A questão do desfraude é desgastante para os pais, porque ele vai ter que ter um autocontrole, não adianta a criança, você resolver desfraldar a criança e toda vez que ela fizer xixi no chão, você se desesperar. Obrigada. Você já fez xixi de novo? Não adianta. Vai ser um desgaste para você e um trauma para ela. Então, os pais têm que estar preparados, o pai tem que estar levando de 20 em 20 minutos, bebeu água, passa uns 20 minutinhos, vamos lá no banheiro. Se a criança tem dificuldade, tem as pistas visuais, a gente pode mostrar as pistas visuais, até que ela vá sozinha. E isso é o desfraude. Então, depois que percebe, depois que pula, depois que já consegue segurar um pouquinho esse xixi, já consegue ir para o banheiro, porque tem banheiro que a criança entra, parece que está entrando como é o nome daquele negócio, na noite do terror do Mirabilândia. Porque ele entra ali e se desespera. Então, vamos fazer esse ambiente do banheiro ser um ambiente agradável a você ir, não só para fazer isso, só ir ao banheiro. Não, você pode ir lá, sei lá, bota uma florzinha lá numa beirinha da janela, vai lá regar, cola um adesivo, bota no banheiro lá da clínica, na sala de AVD, eu digo minha de Camila, na sala de AVD, tem na tampa do vaso, eu colei um cocô feliz. Aí a gente tem a atividade do cocô triste e do cocô feliz. Então, bora botar brincadeira, bora botar o lúdico dentro desse contexto. Depois que passa toda essa fase, aí vai para o vaso. O vaso é frio, o vaso é alto. O vaso é macio demais, o vaso é duro. E depois vem outro processo, que é limpar o bumbum. Menina, tá só o povo comentando aqui. Que presente, viu? Que é o do... Fazer o quê, né? É verdade, é muito desgastante. E aí, Leila sempre dava uma dica que eu acho que é muito importante.
do plástico. Taca Sim, plástico aí, sofá, cama, sim, para também sim. a pessoa não ter tanto trabalho assim, né? É. Isso você pode colocar. Compra plástico, toalha de mesa. Aquela toalha de mesa de plástico transparente, se você não for receber visita, coloca lá. Bota lá arrumadinho, como se fosse capa de sofá, ou então compra um sofá que seja de couro para diminuir. A cama, pode comprar o forro de colchão hospitalar, que você encontra no Mercado Livre, Shopee, todas Que é essas coisas, né? impermeável, né? Sim, sim. E você pode cobrir, se for um sofá com almofada, você pode colocar isso, porque é só por um tempo. A dificuldade maior, Laila, que a terapia ocupacional da VD encontra é justamente isso, porque tudo vai demandar tempo. Então, não é uma coisa, não é uma mágica que você, de uma hora para outra, vai conseguir tudo. Então, tem crianças que com uma semana consegue, tem criança que com um mês, tem criança que com 3 meses. Então, a gente não pode limitar um tempo. A gente não pode dizer, olha, em uma semana ela vai conseguir, porque a gente não vai conseguir fazer isso. Por mais que a gente trabalhe, por mais que os pais trabalhem, mas é um processo da criança. Sim, E a gente não pode pular etapas para ela descobrir o corpo dela. A gente não pode fazer isso com essa criança que já vem passando por todos esses processos sensoriais. sim. A gente não pode fazer isso. A gente precisa respeitar, sim, o tempo dela. E é importante E a também questão... essa questão de todas essas adaptações, né, bem feitas, para que no futuro a criança desenvolva melhor. Porque, por exemplo, uma criança que chega numa sala de aula, que a cadeira é um pouquinho mais elevada, vai ter dificuldade de aprendizado, porque o pé não está estabilizado, vai ficar com medo de cair. Sim, Então, normalmente a criança está lá e diz, esse menino não tira do quadro ainda, né? Que a gente escuta muito. Essa criança não tira do quadro ainda. Certo, mas como é que está a postura dessa criança? Será que ela está bem estabilizada? sim, Eu lembro que isso era uma coisa que também você tinha muita preocupação quando a gente ia fazer alguma atividade. Hoje, eu fazendo o curso de neuropsicomotricidade, ainda dá uma entradinha aí na sua área, aí eu consigo fazer as associações. Eu digo, por isso que Leila fazia tal coisa. Então, quando a gente ia fazer uma atividade à mesa, né? Leila primeiro estabilizava todas as crianças que estavam na mesa, né? Tanto quando a postura, ajeitava tudinho, se o pé estava flutuando, colocava lá alguma coisa para ele estar em contato, para que nenhum outro estímulo esteja tirando a atenção da criança naquele momento, que é para ser exclusiva da aprendizagem. Então, quando a sim, gente tem uma criança que está com dificuldade de aprender, seja ela em qualquer idade, a gente precisa identificar se aquela criança, como é que ela está, qual a postura dela na cadeira, se tem algo incomodando ela, principalmente, a gente está falando aqui muito, e principalmente no autismo, porque, como Leila falou, essas alterações sensoriais, eu vi uma analogia que um pai fez e postou nas redes sociais, eu achei muito interessante. Ele dizendo assim, não tem quando a gente tá com a etiqueta de roupa incomodando, imagina milhares disso, milhares dessa, naquela região, naquele momento. Então, para o autista, ele pode ter hipersensibilidade, né? Ou hipossensibilidade, coisas que a gente também falava muito. Então, quando ele tem esse muito estímulo, o nosso cérebro, ele costuma a não querer ser tão estimulado assim, certo? Então, ele vai desligando tudo que tiver desperdiçando energia dele. Então, aquilo que tiver desperdiçando mais é o que ele vai desligar. Então, se tem eu tô aqui tentando aprender, mas meu pé tá soltinho aqui, flutuando. O que é que eu vou fazer? Eu vou me preocupar com o meu pé e não vou me preocupar
com a atividade que a professora está falando ali, está fazendo ali. Então, vai ter dificuldade, né? Olha, a Erika falando aqui, ó, meu filho sente muita saudade de vocês. Saudade dele também. Um fofo. Então, é importante que a gente entenda. A gente precisa analisar muito bem por que aquela criança está tendo aquele comportamento, por que chegou até ali. Para poder tentar estabilizar todas as outras coisas. Às vezes a gente vê uma criança tendo uma crise, né? Se descompensar completamente porque tem algo incomodando e ela não consegue comunicar e a gente não consegue entender o que é que está incomodando ali. Então, às vezes é muita luz, às vezes é pouca luz, às vezes é muito enfeite, às vezes é pouco enfeite, né? Às vezes é um cheiro forte. Às vezes a gente teve uma paciente que ela tinha uma hiper, né? Hipersensibilidade visual. Então, era muito estímulo, ela ficava descompensada. Quer dizer, pouco estímulo ela já ficava, né? E com muito, aí que descompensava mesmo. Então, para você ter noção, não tem aqueles... Eu trabalhava muito em parceria com Leila, isso aí era em outro lugar também. Não tem aqueles pomponzinhos de torcida, né? Que eu não sei como é o nome daquilo. E aí tinha algo semelhante àquilo no chão. E aí a gente foi fazendo ela passar por obstáculos. E quando Leila foi passar com ela por esse obstáculo, ela parecia uma aranha. O pé dela ia para tudo que é lado, mas não tocava nem a pau. E não era uma questão tátil. Porque ela não tocava. Mas era uma questão visual. E nem era auditiva, porque muitas vezes a gente nem mexia para chamar a atenção dela, não. Pedia para ela olhar, e mesmo assim ela não conseguia. Então, a gente vê que tem tantas alterações que a gente fica, às vezes, meu Deus, às vezes a criança não consegue fazer algo tão simples, né, que está sendo ocasionada por tantas outras questões que a gente não percebeu. Então, se a gente parar para observar, a gente consegue manejar de forma adequada. Sim. E se a gente for ver a questão do sistema vestibular, que atrapalha a musculatura do olho. Então, veja, uma alteração no sistema vestibular vai atrapalhar a musculatura do olho. Então, como é que a criança vai olhar para o quadro, escrever e voltar exatamente onde parou? Se a musculatura do olho não está preparada para esse movimento rápido. Então, o sistema, por isso que eu digo, o sistema, a questão sensorial, ela vai estar sempre ligada a tudo que a gente for fazer. E vai implicar diretamente em toda a atividade humana. Seja ela qual for. Seja ela atividade de vida diária, instrumental, seja ela na criança, seja ela no adulto. Sempre vai interferir. E aí, Leila? Deixa eu falar só no limpar o bumbum. Deixa eu falar do limpar o bumbum. Eu tô só querendo te dizer que a gente já está se encaminhando para o final, porque a gente já está conversando há uma não hora. Acredito. Meu Deus! E eu pensando que a gente não ia conseguir falar nem 10 minutos. A gente já está conversando há uma hora. Então, assim, fica à vontade, tá? Pode falar o quanto quiser aí. Eu tô falando só para... Se você estiver já cansando, a gente já está se caminhando para o final, e aí você faz do jeito que você quiser. E tu acha... Desde quando TDAH consegue parar de falar? Cansa de falar. E aí, eu quero que vocês coloquem aqui, se vocês estão gostando ou não, se quer que Leila fale mais um pouquinho ou não. E eu queria que vocês também observassem uma coisinha. Muitas das minhas palestrantes aqui têm TDAH e são pessoas super capazes, e são pessoas maravilhosas que estão aqui ensinando, né? Então, se você tem alguma dificuldade pensando que seu filho que tem TDAH pode ter alguma incapacidade, olha para essas pessoas maravilhosas, gente, que eu tenho trazido aqui e que têm dado show, assim, são pessoas extremamente competentes, que eu trabalhei e que passei anos da minha vida com parceria, e que são pessoas extremamente competentes e que dão conta do trabalho, e que a gente sabe que
Às vezes vai ter um opa, né, Leila? Leila fazia muito isso, opa. Mas nunca Opa! aconteceu nenhum erro grave, nenhuma coisa que, vou ser processada por conta disso. Não. Então, e nem erros assim, são coisas cotidianas que qualquer pessoa com TDAH ou sem TDAH vai errar. Então, eu Né? quero. Esquecer o que era direita e esquerda. Então, assim. Coisas simples assim. Então, seja bem-vinda, Sussu, seja bem-vinda, Rai, todo mundo que está chegando agora, né? Dona Maria, Dona Lourdes, meu amor, tudo bom? A gente está falando hoje com a terapeuta ocupacional, que é Leilane de Castro, que está aqui com a gente, e que ela está falando sobre atividades de vida diária e também falando algumas coisas de integração sensorial, tá? E que é muito importante no autismo e que vocês fiquem ligados. Então, se vocês estão gostando de tudo isso, quer que Leila fale mais um pouquinho, vai botando assim, eu quero. Fala mais 5 minutos, Leila. Fala do banho, Leila. Mas, vamos ver, vocês têm alguma dúvida? Tem alguma dúvida que vocês queriam esclarecer? Né? Vamos aproveitar esse finzinho. Essa é a Eu vou hora. desacelerar. Bora ver. Alguém tem alguma dúvida? Olha, vá mesmo. Olha! Vá mesmo. Vá mesmo. Ah, mãe de Carlos. Olha, eu quero. A mãe de Pedro também, eu quero. Vai lá, Leila. E assim, gente, mas eu dei o carão, né? Quem não chegou na hora do carão, né? Mas levaram, quem chegou cedo levou Depois carão. Mas agora, né? Mas tudo que a gente faz, eu acho que o que dá certo é porque a gente faz com amor. A gente faz com... Eu tenho um prazer enorme de trabalhar com essas crianças. E no começo, eu confesso que eu tinha muito medo de trabalhar com crianças autistas. Porque quando eu descia, que ia buscar um menino, que ele chorava, aquilo me matava. Então eu dizia, meu Deus, ele não gosta de mim. E esse sentimento de ele não gosta de mim fazia com que eu não conseguisse ajudá-lo. Então, isso acontece muito com os pais. Às vezes a gente, o amor em excesso, o medo em excesso, acaba atrapalhando a gente de ajudar os nossos filhos. O carão que eu dei, para quem não levou, aí vão levar agora, é isso. Vamos deixar os nossos filhos terem mais independência. Porque a gente precisa que eles se sintam capazes. Sim. E eu estou dizendo isso, mas eu também levei carão em relação a isso. Eu me lembro que lá ela falava muito comigo, eu tenho 2 filhos pequenos. E um dia desse, meu filho disse, mãe, tem um passeio da escola e vai ser lá em Maçangana. Aí, na hora, eu pensei, aí eu disse a ele, mas vai ser perigoso, né? Porque vai ser distante. Na hora, sabe o que é aquela vozinha no seu ouvido? Aquela vozinha no seu ouvido dizendo que eu precisava deixar ele mais independente. Aí eu disse, você quer ir? O coração apertadinho. Você quer ir? Quero. Eu digo, pronto, então você vai. É claro que nesse dia eu não comi direito, não dormi direito, né? Mas ali na classe, passando toda a segurança do mundo, né? Mas a gente precisa enfrentar os medos da gente. E assim, as surpresas também, né, Leila? Porque sim, eu lembro da questão de quando o Miguel começou a andar de bicicleta. Né, que vocês falaram, assim, que foi um negócio muito massa para ele, foi uma vitória. Sim,
Sim, e eu tinha muito medo dele andar. Ele tinha muito medo de andar de bicicleta. E a gente incentivava horrores para ver se ele conseguia. E todo mundo na rua conseguia andar de bicicleta. E meu filho não conseguia andar de bicicleta. A partir do momento que ele aprendeu, aquilo foi um divisor de águas para ele. Aquilo foi sabe o que é? Poxa, eu consigo. Então, a partir daí, ele conseguiu alcançar várias outras coisas. Então, às vezes, a gente precisa tirar o medo da gente, que é o medo da gente, às vezes, limita os nossos filhos de evoluir. E a gente precisa, sim, a gente precisa, não é deixar ele fazer uma coisa perigosa. Não é feito hoje, até eu conversei com a mãe, que o menino, ela dizendo que o menino nunca tinha escalado nada. E agora estava subindo em cima do rack para pegar um carrinho. Que ela tinha escondido lá em cima. E eu super orgulhosa. Mas aí eu disse a ela, disse, olha, você precisa agora ensinar o que é perigoso e o que não é. Sim. Agora é a hora de começar a questão comportamental. Porque a sensorial já está mais ou menos organizada. Olha, tá todo mundo então, aqui assim, super gostando, viu, você falando. Tá dizendo, a Lê disse aqui, parabéns, profissionais maravilhosos, saudades também. Érica botou aqui, vocês são profissionais super dedicadas, parabéns. E olha esse depoimento da mãe de Augusto. Com certeza, meu filho hoje está no IFPE, cursando mecânica, fico super orgulhosa. E Augusto que não rolava no chão, não rolava, mas rolou. E assim, vê só, que orgulho, gente. Vejam só, assim, é possível, né? A gente está aqui para dizer que é possível. É claro que aqui Augusto não tem autismo, tá? Mas ele tinha muitas alterações por outras questões. E era um adolescente, porque a gente já recebeu adolescente, né? Hoje ele tem 18 anos, eu tô falando isso aqui porque a mãe dele autorizou, tá? E falou aqui já o nome dele, tá falando das coisas dele aqui. Então, a gente já atendeu Augusto adolescente. E ele era um adolescente que não conseguia fazer um carrinho de mão. Aquela atividade do carrinho de mão. Então, assim, eu já falei em outras lives, não sei se vocês estão acompanhando, mas mês passado eu falei sobre TDAH. E no final eu falei de algumas atividades que servem para tudo, né? São atividades motoras e que servem para a questão de aprendizagem, que servem para a questão de desenvolvimento, enfim. E uma das atividades que eu falei foi carrinho de mão. E a gente vê aqui, né, as crianças que não engatinhavam, né, as crianças, os bebezinhos que não engateavam, possivelmente terão dificuldade de fazer uma atividade dessa. Oi, tias, manda um beijo. Ah, Carlos, um beijo para você. Estamos com saudade, deve estar enorme esse menino já, misericórdia. Mas é isso aí, gente. Então, Vamos. eu quero agradecer. Vamos marcar outra live. Vamos. As lives de TDAH estão todas salvas, tá? Só tá faltando uma no meu perfil, porque ficou só no de Fátima, que é a psicóloga, né, Fátima Marculino. Mas se vocês quiserem assistir as lives, já estão salvas no meu canal do YouTube. Agora tem um canal, minha gente! Tem canal no YouTube. Então vocês botam lá, Laila Aguiar, neuropsicóloga, que vai aparecer. E aí já tem, acho que as 4 lives de TDAH, ou então tem 3, só falta botar a última. E eu vou começar a colocar essas também de autismo lá. Então vocês podem ficar ligados. Quero também já deixar registrado que... Eita, deixa eu pegar aqui o nome. Eu quero deixar registrado com vocês que esse mês é um mês muito especial, né? E que a gente vai ter muitas participações. E eu estou achando ótimo, porque além de levar conhecimento para vocês, eu também aprendo muito. Então, deixa eu só pegar aqui. Eu vou falar o nome, daqui a pouco eu falo o sobrenome. A gente vai ter uma live com uma advogada. Quem é mãe de autista
sabe como é importante a gente ter conhecimento, né, nesse ramo da advocacia do direito dos autistas, das pessoas com autismo. Então, a gente vai ter conosco semana que vem, amanhã eu já estou divulgando a live com ela também, a advogada Gabriela, tá? Deixa eu só ver aqui o sobrenome dela. Mas ela é advogada especialista, tanto no direito civil, quanto no direito relacionado à saúde, tá? Então, quem está com alguma dificuldade, com plano de saúde, com alguma questão, até escolar também, né? Que às vezes a criança tem poucos direitos na escola, se está passando por alguma dificuldade nesse sentido, já fica ligada, porque vai ter caixinha de perguntas também. Você já vai deixando suas perguntas, já vai fazendo seus comentários, tá? Parabéns, profissionais muito competentes que falam com... Ah, muito obrigada, Marcos. Aqui. E outra coisa também que eu quero anunciar é que quinta-feira, agora, dia 13, às 19 horas, eu vou estar falando sobre autismo no Teatro do Sesc, aqui em Caruaru, tá? E esse não vai ser transmitido, só quem tiver pessoalmente, presencialmente, que vai poder participar, tá? Então, quem é daqui de Caruaru, já vai se programando, quinta-feira, 7 horas da noite, Teatro do Sesc. Gabriela Brederodes. É um nome difícil, por isso que eu fiquei assim. Ela é advogada especialista em direito processual civil e direito médico, tá? Então, vocês fiquem ligados que ela vai estar aqui com a gente. Super topou. Quando eu falei com ela, disse, estou precisando de um advogado, que eu acho que é tão importante, né, a gente trazer para as pessoas que têm autismo, as pessoas autistas, elas saberem dos seus direitos, saberem a quem recorrerem, saberem como vai, qual o processo que chega até lá, né? Eu acho que é importante. E na última segunda do mês, teremos uma live com a fonoaudióloga Érica, que é minha outra parceira de trabalho, né? Era eu, Leila e Érica. E assim, gente, eu queria agradecer muito a elas, porque elas nunca fizeram uma live. E aí, vocês gostaram da live com Leila? Super falou, não foi? Foi ótimo. Eu pelo menos gostei, sou suspeita para falar, mas eu gostei muito. Então, se você gostou, diga assim, continua, Leila. Foi muito legal, Leila. Ó, a Érica falando aqui. Ela vai estar com a gente no dia 24, então você já deixa aí na sua agenda, tá? E, assim, agradeço muito a elas que têm topado esse desafio, né? Que eu sei que é um desafio a pessoa tirar um momento durante a semana, já chegou do trabalho, tem criança em casa, tem marido, tem casa, né? E, de repente, tirar esse momento para estar conversando com a gente e trazendo muito mais conhecimento. E depois, quem sabe, a gente não faz outras lives, né? Já que a galera gostou. E hoje foi um dia que, assim, minhas lives têm dado umas osciladas, assim, do quantitativo de pessoas ao vivo, né? Vendo ao vivo. E aí, hoje você bombou, minha filha. Só quero dizer isso. Foi o pico, foi com você. E assim, eu só tenho a agradecer. Eu vi que muitas pessoas lá do trabalho, estou trabalhando atualmente na Clínica Acolher, então muitas mães da clínica, elas estão participando, as profissionais também, então agradeço muito a presença delas, agradeço muito também ao seu convite. Não foi fácil de aceitar, porque eu posso não parecer, mas eu sou tímida. Então, foi difícil, mas foi bom. Gostei. E também aprendi muito. Tenho aprendido muito com você, aprendi muito com Érica. Aprendi o que eu sei hoje de trabalhar com criança autista. Esse amor por esse trabalho, eu devo muito isso a vocês duas, que foi com quem realmente eu me engajei nesse trabalho com autismo. Então, é um prazer estar aqui nessa live.
pode contar comigo, você sabe que pode contar comigo sempre, né? Ai, que bom. E vocês, mamães, profissionais, o mais importante, se for trabalhar com criança, é brincar. Através de brincadeiras, através do brincar, vocês vão conseguir tudo o que vocês quiserem, certo? Beijo para vocês, obrigada a todos e a todas que participaram. Laila, obrigada, valeu. Eu agradeço a participação de sua família também, que participou em peso aqui. A mãe de, eu estava tentando lembrar, a mãe de Isis também participou aqui, sexta, né? Aham. A Érica também participou, Marcos participou, então a família toda apoiando. Marco trouxe até remédio de tosse. Olha aí, coisa boa. Obrigada, Marcos. Obrigada, gente. Eu vou deixar essa live, Leila, e você vai receber um convitezinho aí no seu privado, que você pode deixar disponível no seu Instagram também, tá? Aí daqui a pouquinho vai ficar lá e você pode deixar lá se você quiser. Gente, eita, Lezinha, Lê, meu amor! Gente, muito obrigada mesmo. Eu acho que a live hoje foi muito leve, foi show e foi muito gostosa. É muito bom ouvir, né, parceiras de trabalho que a gente se dava muito bem. E quero agradecer a vocês por tudo, tá? Quem perdeu a live, assiste lá que vai ficar registrada. Depois eu vou deixar lá no canal do YouTube também, você dá uma olhadinha lá, certo? Obrigada, gente. Boa noite, Leila. Que Deus lhe abençoe. Boa noite. Muito obrigada, viu? Tchau. Tá certo. Você também. Amém. Tchau.